Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa terceira aula, correspondente à disciplina de Física para Sensoriamento Remoto. Ok? Espero aí que todos estejam bem, que todos vocês tenham acompanhado os estudos e que todos também tenham desenvolvido as atividades propostas. Ok? Bom, então, o que nós abordaremos nessa semana? Nós trabalharemos aí dentro do tópico dinâmica da partícula, nós abordaremos aí os conceitos básicos da dinâmica, posteriormente aí as leis de Newton, então, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton, e posteriormente as aplicações das leis de Newton. Daí, lá no final, vem alguns exercícios para que nós possamos debater em cima dessas três leis que Newton utiliza para poder abordar de forma grandiosa a física. Ok? E depois as bibliografia, que são as referências onde nós abordamos e embasamos o nosso material. Bom, então, passando em diante, começamos aí com os conceitos básicos da dinâmica. No estudo do movimento, nós abordamos basicamente dois tópicos aí, a cinemática e a dinâmica. Então, qual que é o objetivo da cinemática? Ela propõe aí descrever sem se preocupar com as causas do movimento, ok? Agora, a dinâmica, ela já é uma área da mecânica que preocupa com as causas do movimento. Então, o que causou certo fato para poder ocasionar outro fato? Então, esse é o nosso objetivo aí, se preocupar com as causas do movimento. Okay? Então, na dinâmica, nós temos três leis que vai reinar sobre os estudos da física para nós. Então, também conhecida aí como as leis de Newton, como comentamos lá no início. A primeira dela é a lei da inércia. Okay? Nós vamos entrar a fundo nela também. Posteriormente, nós temos aí a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E depois a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, também bastante conhecida por vocês aí. Bom, então agora entrando em si as leis de Newton, na primeira lei de Newton, o princípio da inércia ou de Galileu. Então o que é essa inércia, hein? Ela é definida como uma resistência natural dos corpos a alterações no estado de equilíbrio. Então nós vamos perceber que, para Newton, de acordo com a sua primeira lei, estar em equilíbrio significa estar em repouso ou estar em um movimento retilíneo e uniforme. Ok? Então, quando as forças atuantes em um corpo se anulam, ele permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, conforme nós comentamos. Bom, então o objeto que repousa sobre uma mesa está em equilíbrio estático e ele tende a ficar, ou seja, permanecer nessa situação indefinidamente. Ok? Então, no caso aí de corpos em movimento, nós podemos imaginar um carro em movimento que freia bruscamente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que os passageiros serão lançados para frente. Por quê? Porque os passageiros eles tenderão a continuar em movimento. Então, mesmo o carro entrando em repouso, os passageiros tenderão a entrar em movimento. Então, o fenômeno que explica todo esse procedimento, por exemplo, é a primeira lei de Newton embasado na inércia. Okay? Então, é uma situação de equilíbrio. Se está em repouso, mantém em repouso. E se está em movimento, retilíneo e uniforme, também é uma situação de equilíbrio. Bom, então ainda continuando na primeira lei de Newton, todo o corpo ele está com atuação de forças a todo momento. Porém, muitas das vezes essas forças se anulam, o que resulta em equilíbrio. Ok? Então o equilíbrio nada mais é do que o somatório de todas as forças igual a zero, ou seja, força resultante nula. Então nós temos aqui diversos tipos de forças, que nós também abordaremos aí de acordo com os exercícios. Por exemplo, forças com a mesma direção e sentido, a F1 e F2 têm mesma direção e mesmo sentido. Então o resultante é o somatório delas. Forças perpendiculares, aplicando aqui a regra do paralelogramo, por exemplo, teorema de Pitágoras, eu tenho aqui a força resultante. Forças com mesma direção e sentidos opostos, vai prevalecer aí o sentido da força de maior módulo. No caso, olha lá, a força resultante vai ser o quê? Vai ser o F1 menos o F2. Okay? Então, F1 tem maior intensidade, logo vai prevalecer para o seu lado. Posteriormente, aí, em caso geral, baseado na lei dos cossenos. Olha lá, usamos lei dos cossenos porque o triângulo não é retângulo, ou seja, os dois lados não formam 90 graus entre si.
logo devemos aplicar a lei de cossenos. A força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 F2, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Okay? Nessa ocasião, aí, trabalhamos com a lei dos cossenos. Agora sim, entramos na segunda lei de Newton, também bem conhecido na nossa física aí, né? Ela embasa no princípio fundamental da dinâmica. Então, quando diversas forças atuam em um corpo e elas não se anulam, é porque existe uma força resultante, ok? Então, daí a lei da inércia já não vale mais. Então, nessas situações, o corpo irá sofrer uma aceleração. Então, a força resultante e a aceleração, elas são grandezas que estão intimamente ligadas. Por quê? Porque a força resultante nada mais é do que o produto da massa com aceleração. E a força resultante é um vetor. Todo vetor tem módulo ou intensidade, direção e sentido. Ok? Vocês podem perceber que a força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração. E a aceleração, quando eu passo a massa dividindo em relação à força resultante, ela é inversamente proporcional à massa. Significa que quanto maior a força resultante, maior a aceleração do corpo. E quanto maior a massa, para a mesma força, menor será a aceleração resultante. Ok? Logo, o somatório das forças é o somatório da massa vezes a aceleração independente. Uma massa, se for um conjunto de mesmo valor, essa massa sai para fora. Então, a força é a multiplicação entre a massa vezes o somatório das acelerações. Okay? Se formos levarmos aí também para a matemática de nível superior, o que é a força? É uma derivada do momento em relação ao tempo. Então, o dp também é uma quantidade de movimento. Okay? A derivada da quantidade de movimento dividida pelo tempo nada mais é do que uma derivada. O que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade, dt. Então vai ficar o quê? mdv dt. A derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Logo, a força é massa vezes aceleração. Ok? Então, aqui nós temos também que, logo em diante, a terceira lei de Newton ela vai atuar em corpos independentes. Olha lá, eu tenho uma força, logo uma força resultante é uma massa vezes aceleração. Tudo bem? Estamos ainda na segunda lei de Newton. A unidade convencional de força é em Newton e a massa é em quilogramas. Okay? Bom, agora sim, chegando na terceira lei de Newton, então, esse é o princípio da igualdade da ação e da reação. Então, essa lei vai mostrar para todos nós aí como é a troca de forças quando dois corpos interagem entre si, seja essa interação por contato, por exemplo, ou por campo. Então, quando um corpo faz uma força em outro, imediatamente ele receberá desse outro corpo uma força de igual intensidade, igual direção, porém sentido oposto. Ou seja, A empurra B e B empurra A, com o mesmo módulo, com o mesmo sentido, com o mesmo módulo, com a mesma direção, porém sentidos opostos. Ok? Então, A empurra B da esquerda para a direita e o B empurra A da direita para a esquerda. Então, lá, representamos também um avião. Então, a turbina realiza uma força de ação deslocada para trás, empurrando o ar então, com uma força de reação para trás, lá, formando um par de ação-reação. Okay? Por exemplo, a parte de trás vai aqui identificar com um atrito do ar. Bom, partimos agora para as aplicações das leis de Newton. Então, um exemplo bem interessante. A imagem mostra um garoto aí sobre um skate em movimento com velocidade constante. Em seguida, choca-se com o obstáculo e cai. Bom, esse garoto ele está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração igual a zero, e nesse caso ele se choca com um poste. O que vai acontecer? O skate irá ficar parado, porém o garoto ainda continuará em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, um dos procedimentos que vai explicar todos esses fatos, como nós comentamos, é a inércia. A tendência de corpos em movimento retilíneo uniforme é manter em movimento, conforme o garoto será lançado, e também conforme as pessoas, os passageiros que estiveram no carro quando o carro frenou, conforme nós conversamos anteriormente. Então, quando o skate para, o corpo do garoto, por inércia, mantém seu movimento. Okay? Então, o segundo exemplo aqui, nós vamos determinar aqui qual é a velocidade de segurança numa curva de uma lateral de uma estrada com raio de 122 metros, compensada com um ângulo de 18 graus. A velocidade de segurança numa curva compensada é a velocidade para a qual o carro não sofre a ação de qualquer força lateral nas suas rodas.
Ou seja, nós vamos considerar que a aceleração é centrípeta, puxando o carro para dentro da curva. Okay? Nós temos aqui algumas representações da força-peso, a força de reação, formando 90 graus, a inclinação da pista com 18 graus, estão acompanhando aí a coordenada Y da reação. Então, assim, nós começamos a representar. Então, começamos aí que a aceleração centrípeta é o quê? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Ok? Então, começamos com o somatório das forças verticais é igual a zero. Então, positivo aqui, nós temos aqui a reação com um ângulo cosseno de 18 positivo, de cima para baixo, menos a força-peso de baixo para cima negativo, é igual a zero. Logo, isolando aqui, chegamos que a reação, ação do P para o outro lado, será P sobre cosseno θ. Okay? Então, pela segunda lei de Newton também, o somatório das forças horizontais, então Fn, o que nós temos aqui? A reação da esquerda para a direita, positivo, então R sem o ângulo seno θ, menos a massa vezes a aceleração, em N é igual a zero. Então, jogando para o outro lado, isso vai ficar aqui, R seno θ é igual. Nós definimos lá em cima que a massa é o quê? O peso vezes a aceleração da gravidade. Okay? Então, logo nós temos aqui que a aceleração da gravidade é o peso sobre o G, que é a aceleração da gravidade. Bom, então, R seno θ, o que nós temos aqui? Representamos pela massa vezes a aceleração N. Então, substituindo esses termos aqui, então, isolamos o peso sobre o G, aceleração da gravidade, e daí representamos os valores que nós já temos aqui em cima. Lá. Aceleração em N é V ao quadrado sobre R. Logo fizemos uma substituição. Então, como é que vai ficar? O R eu já tenho, que é P sobre cosseno θ. Então, vai ficar aqui, ó, P sobre cosseno θ. Então, P sobre cosseno θ vezes seno θ é igual a P que multiplica V ao quadrado dividido por G vezes P. Então, nós vamos cancelar aqui o P com P. Logo, nós temos aqui o G vezes o P, seno sobre o cosseno é tangente. Logo, nós temos que a velocidade é igual a G vezes o raio que multiplica o tangente θ. Então, tendo em conta que o raio é 122 metros e que o θ é 18 graus, com isso nós conseguimos chegar na velocidade sem problema de 19,7 metros por segundo. Passando para km por hora, basta multiplicar por 3,6. Nós temos aí 71 km por hora. Okay? Então, para facilitar a visualização de vocês, pessoal, indico aí que vocês rascunham todas essas equações. Vocês rascunhando aí, ficará bem simples de ser entendido. Ok? Bom, passando para o próximo exemplo. Nessa figura nós temos um balão dirigível aí, que voa para a direita em altitude constante com velocidade v. Então, esse avião também está em velocidade constante. E aí nós temos algumas forças que atuam. Por exemplo, a força-peso, de cima para baixo, empuxo E de baixo para cima, a resistência do ar R, que está da direita para a esquerda, e a força M, que está da esquerda para a direita, que é devido à propulsão dos motores. Nós vamos assinalar a alternativa que vai corresponder aos pares de ação-reação. Então, como esse balão desenvolve um movimento retilíneo uniforme, logo esses pares de ação e reação têm que se anular. Por exemplo, então, se a gente for avaliar aqui a alternativa B, a força-peso tem que se anular com o empuxo. Logo, a força M executada pelo motor do balão tem que se anular também com a força de resistência do ar R. Então, também fica bem fácil de nós observarmos a alternativa B. E daí também deixo mais algumas aplicações, por exemplo, de avião. A força que impulsiona o avião é a reação à força do jato do ar expelido pela turbina. Então, é uma força de ação-reação. Ok? Então, quando esse avião se desloca em velocidade constante, ele está em situação de equilíbrio. Ok? Bom, e na próxima opção, olha aqui, está vendo? O fato de nós pisarmos no chão forma um par de ação e reação. Então, nós empurramos o chão reage com a mesma intensidade de direção, porém em sentido oposto. Com isso, nós temos o movimento dos nossos andados e nossos pés. Bom, essas são as referências de nossas aulas aí. Vocês já conhecem elas. Okay? Então, peço que vocês também aprofundem mais em outros materiais, de forma que nós possamos discutir a nossa disciplina. Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no correio. Ok? Bom, vou deixando o meu boa tarde a todos vocês, o meu muito obrigado e um abraço a todos. E conto aí que todos realizem as atividades
e que vocês possam ter aí um bom desenvolvimento nessa próxima semana. Um abraço, até mais.